paz, aqui é o Jack e é uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui hoje na nossa Homens Fortes de número 121. 121, Michael. Bom, eu quero falar com vocês aqui, quero a atenção de todos e óbvio, você aí já tá vendo o título aí. É como que esse homem construiu uma cidade do dia para a noite. Eu quero falar para vocês, óbvio, da vida de Neemias, um dos meus personagens favoritos do Antigo Testamento. E Neemias capítulo 6 e o verso 15 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Neemias, caras, vocês sabem, ele foi assumir uma cidade, para a reconstrução de uma cidade que estava destruída fazia 141 anos. Então, assim, eu tenho 40 anos. Vocês imaginem aí o que... Vamos dar uma analisada aqui. Hoje é 2023, né? Nós temos 2023. Vamos voltar aqui. 2023 menos 141. 1882, tá? Ou seja, o Spurgeon estava vivo, ele teria mais 10 anos de vida, ele morre em 1892. Se nós voltássemos 141 anos atrás, 1882, Porto Alegre era uma província, né? Vocês imaginem, agora nós vamos fazer uma obra que está parada há 141 anos. Neemias, ele literalmente reconstruiu aí essa cidade do dia para a noite. Ele reconstruiu essa cidade do dia para a noite. E o ponto que eu quero lidar com vocês aqui é o seguinte: começar um projeto é barbada. Começar algo é tranquilo. Começar um casamento, começar um negócio, começar uma empresa, começar a plantação de uma igreja, começar uma dieta, começar um exercício físico. Começar é fácil, ok? Agora, terminar com sucesso é outra coisa completamente diferente. Você precisa visualizar não o seu dia que você está começando algo, mas o dia que você está terminando esse algo. Como que vai ser o seu último dia de casamento? Como que vai ser o seu último dia como pastor da igreja que você plantou? Como que vai ser o último dia seu na empresa que você startou e iniciou? Esse é o ponto. Neemias terminou o que começou. Ele terminou os muros, ele terminou a cidade... E ele enfrentou inimigos, ele enfrentou adversidades, ele enfrentou escassez, ele enfrentou desconfiança, ele enfrentou murmurações. Mas o que fez esse cara construir essa cidade? Aqui nós estamos vivendo uma geração que nós não conseguimos construir uma casa. Os nossos homens, nossa geração, nós somos uma geração que moramos de aluguel. Nós não conseguimos construir um prédio para uma igreja. Nós não conseguimos construir casa para as nossas esposas, os nossos filhos. Nós não conseguimos construir, cara, uma casa de cachorro. Nós não conseguimos. O que nos diferencia de Neemias? E veja, os dias que nós estamos vivendo, eles demandam homens fortes. Eles demandam homens com uma posição. E algumas atitudes de Neemias, elas saltam aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção. A primeira atitude de Neemias, que faz ele construir essa cidade aí, entre parênteses, do dia para a noite, em 52 dias. A primeira atitude de Neemias é ele lidera e segue. Ele lidera e segue. Neemias recebe a notícia que a cidade de Jerusalém estava destruída, em ruínas. Ele recebe isso. Há um movimento, um levante de zombaria contra a cidade de Jerusalém. Ele recebe essa notícia, ele chora, ele ora, ele pede a Deus que Deus venha até ele em providência, que Deus coloque a mão sobre ele e ele segue. Ele lidera e segue. Escuta o que eu vou dizer aqui. Um grande projeto precisa de um grande líder. Um grande projeto precisa de uma grande provisão. Um grande projeto precisa de uma grande disposição. Nós queremos fazer grandes coisas para Deus com um mínimo de atitude, com um mínimo de ação, com um mínimo de empenho, com um mínimo de coração.
Uma grande obra precisa de uma grande entrega. Uma grande obra precisa de grandes orações. Uma grande obra precisa de grandes intervenções. Nós não faremos algo grandioso no reino de Deus com atitudes mesquinhas que nós temos tomado. Um grande projeto precisa de uma grande supervisão. Um grande projeto precisa de um grande cuidado. Um grande projeto precisa de mãos fortes. Se nós queremos calar os zombadores, se nós queremos avançar a causa de Deus, nós precisamos de homens que liderem e venham seguir em frente. De homens que coloquem a visão para suas esposas, coloquem a visão para os seus rebanhos, coloquem a visão para as igrejas que vão plantar, coloquem a visão, coloquem a visão, coloquem a visão. Levantem a bunda das cadeiras e sigam em frente. Precisamos de liderança. Precisamos de homens que se levantem. O capítulo 3, ele vai mostrar para nós que nem todos se apresentaram voluntariamente para o trabalho. Você vai ver no capítulo 3, verso 5, que teve famílias que eles disseram assim, não vamos trabalhar. E aí, o que tu faz nesses momentos? Existem pessoas que não vão fazer nada. Existem pessoas que não vão se dispor. Neemias, ele contou, então, com sacerdotes, artesãos habilidosos, com mulheres e pessoas de fora de Jerusalém. Verso 2, verso 5 e verso 7. Algumas pessoas trabalharam mais do que outras. Algumas pessoas se entregaram mais do que outras. Neemias, ele mobilizou o povo para a reconstrução da cidade santa. Por quê? O alvo de Neemias eu estou preparando a cidade para a vinda do Messias. Qual é a nossa tarefa nos dias que estamos vivendo? Nós estamos preparando a igreja para o retorno do Messias. Neemias preparou a cidade para a primeira vinda. Nós estamos preparando a cidade de Deus para a segunda vinda do Messias. Se queremos preparar a igreja, se queremos preparar nossas famílias, se queremos preparar um legado para que o Senhor Deus venha, nós precisamos de homens que liderem. Nós precisamos de homens que liderem. E você precisa ter isso em mente. Para um grande projeto, você precisa de grandes ambições. Ah, pastor, como assim ambições? Sim. Eu não estou dizendo em ambições mesquinhas, ambições egoístas, ambições orgulhosas, não. Estou dizendo você ter ambições para a causa de Deus. Se nós queremos fazer uma obra que vale 10 milhões de reais, nós vamos precisar de 10 milhões de reais. Se nós queremos fazer alguma coisa que envolva o reino de Deus, para o reino de Deus, algum projeto missionário, sustento de missões, fundação de escolas missionárias, suporte para obreiros, e isso vai custar 50 milhões de reais, nós precisamos de 50 milhões de reais. Minha pergunta é, você tem liderado sua casa? Você tem liderado a sua vida? Você tem sido um líder diante da sua família? Você tem sido um líder diante da sua esposa? Você tem sido um líder diante da igreja? Você tem sido um líder diante dos seus filhos? Você tem sido um líder diante das pessoas que você está liderando? Que você está se portando ou se colocando como um líder? Primeira coisa, liderar e seguir. Neemias liderou. Neemias seguiu em frente. Nós precisamos de homens que se levantem. Em segundo lugar, nós precisamos de homens que construam e batalhem. Construam e batalhem. Neemias, capítulo de número 4. Eu vou abrir a Bíblia aqui. Neemias, capítulo de número 4 e o verso de número 18. Eu amo esse texto. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. Os que tocavam a trombeta o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Veja, eles estavam construindo o muro, eles estavam com a sua colher de pedreiro e eles estavam com a sua espada à cintura. Se você quer fazer algo, apesar da oposição que nós estamos sofrendo nos dias de hoje, você precisa construir e batalhar, construir e defender.
A vida cristã, na vida cristã, as palavras construir e lutar, construir e batalhar, elas andam juntas. Bom, vocês se lembram em Lucas capítulo 14, quando Jesus está falando sobre o discipulado, o custo do discipulado, Jesus vai dar 2 exemplos. Ele vai dizer mais ou menos assim: qual de vós, quando saem para a guerra, vocês não calculam o número de soldados e bababá, bababá. Vocês calculam o número de homens que vão lutar um contra os outros. E se o número for menor, você vai enviar saudações de paz, pedir que a pessoa, né, não lute contra você. Aí ele dá um outro exemplo. Qual de vós que estão construindo algo não calculam primeiro o que vocês vão precisar para a construção? Veja, Jesus utiliza 2 exemplos para o discipulado. O exemplo da construção e o exemplo da batalha. Casualmente, esses 2 exemplos são os que ocorrem desde Gênesis. Deus chamou Adão para construir e defender. Ele deveria cultivar o jardim, construir cultura e defender o jardim, proteger o jardim, batalhar. Neemias é chamado, e os 2 alvos de Neemias, ou as 2 ferramentas de Neemias, eram uma colher de pedreiro e uma espada. É por isso que nós temos o símbolo da Remadores do Sul, da Homens Fortes, a comunidade Homens Fortes, que é uma espada e uma colher de pedreiro. O homem de Deus, ele é chamado para construir e batalhar. Você é chamado por Deus para construir e defender o que você construiu. Nós precisamos sempre vigiar, estarmos vigilantes para não apenas construirmos ou não apenas defendermos. Nós precisamos estar armados para defender o que construímos. E eu pergunto para você tem construído alguma coisa para o Senhor? Você tem construído uma casa, construído uma família, construído laços na sua família, laços com os seus filhos? Ah, pastor, eu tenho construído, tem sido uma bênção. Ok, e você tem defendido isso? Algumas pessoas são muito hábeis para construir, ela tem uma veia mais sacerdotal, então ela constrói, ela edifica, mas ela não tem vida para defender. Ela tem colher de pedreiro, mas ela não tem espada. Outros não. Outros estão prontos para a luta, são apologetas, estão prontos para a defesa, mas eles não têm disposição na alma para construir, porque a construção envolve paciência. A construção envolve silêncio. A construção envolve trabalho e anonimato. E muitas pessoas não têm disposição para isso. Deus chama Adão e diz: cultiva e guarda. Cultivar um jardim demanda silêncio, paciência, esperança, confiança no Deus que manda a chuva. Mas ele deveria guardar o jardim. Jesus, ele é esse Adão maior, melhor. Ele é esse Neemias maior e melhor. Ele edifica a sua igreja e ele protege a sua igreja. Aqui está o ponto. Você tem se engajado na construção e na batalha da vida cristã? Porque Jesus compara o discipulado com essa construção e com essa batalha. Você tem construído, você tem batalhado ou não? Ou a sua vida está imersa em desconstrução e desproteção? Você não apenas não constrói, você tem destruído. A Bíblia diz em Provérbios que a mulher tola, ela destrói a sua casa. A sábia edifica. Logo, o que é verdade para as mulheres também é verdade para os homens. Não é a mulher em si que faz a diferença, é a sabedoria da mulher. O homem sábio, ele vai inevitavelmente ser um construtor. O homem sábio, inevitavelmente, vai ser um protetor. Você tem defendido, você tem protegido, ou você tem destruído? Ou as suas mãos são mãos de destruição? Ou a sua mente é uma mente comprometida não com a defesa, mas com deixar a sua casa vulnerável? Veja, os inimigos, eles estão nas nossas portas. Os inimigos estão diante de nós. Nós estamos vivendo um período extremamente complicado. Extremamente complicado. Nós nunca vimos, pelo menos a nossa geração, um período tão complicado. Digo, em 40 anos de idade,
Eu nunca vi um ataque tão grande contra a igreja no mundo ocidental. Gente, os dias de plataformas, e eu quero estar errado, eles estão contados. Nossa Constituição é rasgada a todo momento. Nossas igrejas, muitos têm se prostrado diante do Estado, agindo como sinagogas de Satanás. E eu pergunto para você, você tem protegido a sua casa, protegido os seus filhos, protegido a sua piedade? Você está construindo algo? Nós precisamos de colher de pedreiro e precisamos de espada. Nós precisamos construir e batalhar, construir e defender o que construímos. Precisamos dos dois. Você tem que construir, ter disposição para edificar a sua casa, para edificar a sua esposa, não destruir a sua mulher, não destruir os seus filhos com palavras maldosas, com atitudes egoístas. Construir os seus filhos, construir o caráter deles, investir neles. Eles terão muitos inimigos diante do mundo que nós estamos vivendo. Eles terão muitos inimigos que vão falar palavras para destruir a vida deles. Você não pode ser mais um. Você tem que ser um encorajador deles. Você tem que construir e defender os seus filhos. Construir e defender a sua esposa. Construir e defender a plantação de uma igreja. A formação de novos membros. Então, em primeiro, nós precisamos de liderança. Liderar e seguir. Em segundo, construir e batalhar, construir e defender. Em terceiro, nós precisamos vigiar e orar. Neemias, capítulo 4, e o verso de número 9, diz: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Veja, eles não apenas oraram, eles vigiaram. Eles colocam guardas e eles oram. Eles vigiam e eles oram. Isso me lembra um pouco o que o Senhor Jesus falou em Mateus, no final do Evangelho de Mateus. Falou também em Marcos que nós devemos vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos ter uma atitude de trabalho, de disposição, de estar olhando, estar vigiando, estar atento. E a ideia na Bíblia de vigiar é a ideia de permanecer alerta, permanecer acordado, não dormir, não ficar levado pelo álcool, ficar alerta, batalhar em oração. É um desafio que Deus nos chama. A expressão vigiar e orar você encontra no Antigo Testamento, encontra no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios, capítulo 6, diante da batalha espiritual. Por que nós precisamos vigiar? Por que precisamos ter uma vida de vigilância, de oração? Porque, cara, nós vivemos um mundo de distração. Se o diabo não derrubar você, ele vai tentar distrair você. Ele vai tentar distrair a tua mente, ele vai tentar colocar pensamentos estúpidos na tua mente, não apenas pensamentos pecaminosos, mas pensamentos estúpidos, para distrair você dos pensamentos mais elevados. Ele vai fazer de tudo para que você não fique alerta, para que você não esteja ativamente na obra de Deus. Ele não quer você acordado. É por isso que sempre os puritanos, sempre, os puritanos falavam contra dormir na oração. Eu vi esses dias um pastor brasileiro falando, se você dormiu na oração... O cara até é bem radical até. Ele disse assim, se você dormir na oração, não fique triste. Porque um pai não xinga seu filho quando dorme nos seus braços enquanto fala. Veja, a analogia da paternidade com Deus, ela não se aplica para todas as esferas da vida, cara. Então, esse momento, não. Ah, Jack, eu vou pro inferno. Não tô dizendo isso. Jack, tu nunca dormiu orando? Claro que sim. E o que tu fez depois? Eu pedi perdão. Porque eu estou numa guerra, cara. Veja, tá, mas
Por que dormir na oração? Cara, não sei. Jesus é Deus. Como que Jesus lidou com os discípulos quando eles oraram? Dormiram na oração? Eu vejo Jesus xingando os caras. E os caras estavam cansados. O texto bíblico, acho que em Marcos, mostra, eles tinham trabalhado o dia todo, eles estavam muito cansados, eles estavam sendo vencidos pelo sono. Eles não aguentavam de olhos abertos. E mesmo assim, Jesus censurou eles. Então veja, Jesus é Deus. Por quê, cara? Porque o diabo quer que você não fique alerta, não fique atento. Dobrou o joelho para orar? Ore. 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 Fique alerta. Fique atento ao que está ocorrendo ao seu redor. Vigie. Esteja de forma alerta, acordado. Esteja acordado. Os crentes que dormem, que estão dormindo no mundo de hoje, eles não são vítimas. Eles não, coitados. Não, cara, isso é sério. Você precisa vigiar e orar. Nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos de liderança. Nós precisamos de construção. Nós precisamos de batalha. Nós precisamos de vigilância. E nós precisamos de oração. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Construir, batalhar. Construir, batalhar. Nós precisamos de liderança. Liderança. Você lidera e segue. Lidera e segue. Lidera e segue. Você está liderando e seguindo. Você planeja e avança. Planeja e avança. Daí depois você constrói e defende. Constrói e defende. E depois de você construir e defender, você vigia e ora. Vigia e ora. Vigia e ora. Sem isso, Neemias nunca teria construído uma cidade do dia para a noite. Agora eu pergunto para você, o que você tem construído? Quero que você converse com os líderes de GC. O que você tem edificado? O que você tem construído? O que você tem proporcionado? Que tipo de casa? Que tipo de igreja? Que tipo de legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Que tipo de gente nós temos sido? Ok? Essa semana foi uma semana punk. Está sendo. Nós temos visto, ainda mais o dia de hoje. Ainda mais o dia de hoje. Ok? Existe uma divindade sendo adorada no mundo e ela está se colocando acima de todas as nações. E ela está sendo adorada, ela possui uma bandeira e ela está sendo adorada e idolatrada. E os reis da terra, os presidentes, os governantes estão se prostrando diante dessa divindade. Uma enorme estátua está se elevando. A pergunta é, quais de nós ficarão de pé diante dessa estátua? E quais dobrarão seus joelhos em reverência às suas ações? Somente os homens que têm essa postura. Que têm essa postura de liderar, seguir, construir, batalhar, vigiar e orar. Caras, é isso. Quero que vocês meditem no que eu falei, conversem, orem entre vocês e que isso fique gravado nos vossos corações, tá bom? Tem algum recado, Mike? Só que essa aula fica disponível por 7 dias e depois só na plataforma da comunidade. Isso aí. Então, 7 dias a contar de hoje, dia 28, né? Vai na até que próxima quarta-feira, dia 5 de julho, sai fora. Tá bom. Do YouTube. Depois dentro da comunidade. Quem quer conhecer a comunidade, link aqui na descrição, né? Link na descrição, primeiro link. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por cada homem que ouviu essa aula, cada homem que esteve envolvido aqui. Peço que o Senhor Deus abençoe a vida dele. Venha encorajar, fortalecer. Em nome de Jesus. Para a glória e para a honra do nome poderoso, do nome maravilhoso de Jesus. Repreenda toda a obra do diabo. Que o teu reino avance e o inferno recue. Que sejamos aqueles que ficam de pé para a glória do teu nome. Amém, amém, amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Até a semana que vem. Valeu!